2016 para cá, o Del Valle ganhou 2 Sul-Americanas, ele foi vice-campeão de Libertadores e ele se tornou um time mais competitivo na América do Sul que o São Paulo. A história do São Paulo não pode ser apagada de forma alguma. São Paulo é gigante, brilhante, maravilhoso e tal. Só que de 2016 para cá, o Del Valle é mais competitivo que o São Paulo. Tudo começou lá atrás com o excelente Pablo Repetto, um técnico uruguaio, que eu fico até surpreso de não ser cogitado por times brasileiros. Ele sempre trabalha bem. Estava lá no Nacional de Montevidéu agora, passou com sucesso pela LDU, depois veio Miguel Ramírez, o Renato Paiva, né, até chegar agora nesse novo trabalho. Então ele vem se estruturando, ele vem produzindo uma série de jogadores, vendendo, enfim, negocia jogador com a Europa, faz caixa, reinveste. Então ele tem um projeto muito bem sucedido. O São Paulo é aquela coisa de vamos tentar um título qualquer, a qualquer custa, para ver se a gente, de certa forma, dá uma resposta para o apetite do torcedor e vamos empurrando os problemas com a barriga. O São Paulo não faz nenhuma mudança estrutural séria. A única mudança é garantir mais um mandato para quem está aí. E veja, esse negócio de mandato, de mudança de estatuto para garantir reeleição de quem está no poder, eu acho uma coisa tão imoral, mas tão imoral, que deveria ser caso para impeachment. Porque se o gestor acha que o mandato é muito curto, um mandato só é muito curto, então que ele pelo menos mude os estatutos para começar a valer a partir do próximo e não agir e jogar em causa própria. O São Paulo fez isso. Então, o São Paulo, até por isso, ele não pode ser absolvido. O fato do time ter jogado abaixo do adversário já era algo que eu imaginava. O técnico de São Paulo, eu acho que talvez a figura mais inatacável desse processo todo. Ele comete alguns erros, como qualquer outro treinador. Não sou, assim, um fã incondicional do trabalho do Rogério Ceni, mas ele no São Paulo tem muito mais virtudes que defeitos. E o São Paulo só se mantém razoavelmente em pé porque ele tem liderança e ele consegue blindar muita coisa que acontece lá. E veja, é uma temporada em que o São Paulo foi vice-paulista, semi de Copa do Brasil, semi de Sul-Americana, quando, aliás, não enfrentou nenhum adversário difícil. E agora, São Paulo vai brigar no campeonato do 8º lugar, que é o que vale. Será que o Rogério Ceni permanece para 2023? É assunto para daqui a pouquinho, no bate-pronto da Jovem Pan. O São Paulo perdeu para o Independiente Del Valle, 2-0. E no segundo gol, o Del Valle trocou 18 passes até conseguir marcar o segundo gol, o gol decisivo para o título. E aí, Nilson César, muito boa tarde para você. O que acontece com esse São Paulo, né? O que você viu nos 90 minutos em Córdoba, Nilson? Boa tarde. Opa, acontece que... disparou o telefone aqui. Acontece também isso. Acontece que esse São Paulo parou no tempo e no espaço. Esse é o detalhe. Parou no tempo. Quem não tiver outro tipo de gestão pro futebol vai ficar tomando voltas. Sabe a Williams na Fórmula 1? Ela já foi grande, rapaz. Já foi grande, nossa senhora. Eu me lembro a época, então, eu cobria de perto isso com o Nigel e com o Nelson na mesma equipe, lembra disso? Só isso. Nossa, os caras ganhavam, um ganhava uma corrida, outro ganhava outra, um ganhava uma. Ele sobrava no pelotão o Williams. E era o São Paulo, é mais ou menos isso. Hoje ele tá tomando volta de Mercedes, de Red Bull. Hoje ele está tomando volta. Hoje, você fazendo uma comparação com a Fórmula 1, está tomando volta, porque ela parou no tempo. O São Paulo tornou-se obsoleto. Gente, o que o Piperno falou é verdade. É gigantesco o São Paulo. Se eu não me engano, é a terceira maior torcida do país. Sim, já de algum tempo. A terceira maior torcida do país, com 20 milhões de torcedores. Acontece que a gestão e a administração de São Paulo é uma gestão antiga, ultrapassada, obsoleta e etc. E ainda os caras lutam pelo continuismo. Gente, luta para continuar uma coisa antiga, ultrapassada e obsoleta. Aí não vai ganhar título. Não adianta, não vai entrar dinheiro, não vai se modernizar, né? O que aconteceu com o Palmeiras? O Palmeiras também estava numa pindaíba que dava dó. Pra você ter uma ideia, Paulo Nobre, não esqueçam do Paulo Nobre. Esse é o grande responsável por essa virada do Palmeiras. Paulo Nobre foi lá e emprestou dinheiro pro Palmeiras. Ó a pindaíba que estava o Palmeiras. 150 milhões.
Claro que recebeu de volta, porque ele não é doador, pô, tá certo, tem que receber. Não, e com juros mais os juros menores, mas recebeu tudo de volta e tá certo, não é doador, para que vai pegar o dinheiro dele e dar pro clube? Não, tá certinho. Mas quem emprestou dinheiro pro Palmeiras? Paulo Nobre. São Paulo tá precisando, surgir um Paulo Nobre, surgir uma empresa como tem lá o Palmeiras, como tem lá o Del Valle, porque o Del Valle tem uma Leila Pereira lá, versão homem, né? Que é tem um homem lá que é dono de frango no mundo inteiro, supermercado, construtora. Então tem que ter um cara assim, surgir algo assim, porque senão não adianta chorar. E outra coisa, estou começando a repensar, isso é uma coisa que eu queria que os grandes analistas aqui, o Mauro César, o Mauro Betti e o Piperno, analisassem isso que eu vou falar. Estou começando a pensar que o Rogério Ceni é ruim para a carreira dele, o São Paulo. É a mesma coisa que o Zico ser técnico do Flamengo. Não ia dar certo nunca. Porque um ídolo assim... O Rogério talvez foi o maior ídolo da história do São Paulo. O Zico ser técnico do Flamengo. O Zico, uma vez eu perguntei isso pra ele, naquela final Santo André e Flamengo, ele estava no Japão. E aí, Zico, você não toparia? Você está sendo técnico aí no Japão? Você não toca... Eu estava lá no Maracanã. E ligamos lá pro Japão. Você não topa ser técnico do Flamengo? Ele falou, tá louco? Já pensou o pessoal da geral me chamar de burro? Né? Não dá. Falcão ser técnico do Internacional. Foi 2 vezes. Também não dá. A última vez ficou alguns dias. Mas o Renato deu no Grêmio. O Renato deu certo no Grêmio, mas... eu estou falando como uma regra pro Rogério. Se eu fosse gestor de carreira do Rogério, juro que eu falaria para ele, Rogério, vai dirigir outro time. Ele foi no Flamengo, bem ou mal, ele ganhou 3 títulos. Sim. Não adianta discutir. O treinador mais vencedor do Fortaleza. Campeão carioca e campeão da Supercopa no Flamengo, num espaço que não foi tão longo. Lá no Fortaleza, Copa do Nordeste, campeão cearense, campeão brasileiro da Série B. O maior vencedor do Fortaleza. Aqui no São Paulo é um parto, porque o diretor de peteca vem cobrar o Rogério. E a grandeza dele, ele é tão grande para o São Paulo que existe até uma confusão do que ele foi como jogador e técnico. Eu acho que o Rogério, se eu fosse gestor de carreira sua... São Paulo acabou minha carreira no São Paulo, vou dirigir outros clubes pelo Brasil. Mas não foi ele que colocou o São Paulo na final do Paulistão e agora nessa final de Copa Sul-Americana? Eu tô dizendo, colocou, tá tudo bem, levou para a carreira dele, eu tô dizendo que a carreira, uma projeção de carreira. Uma projeção de carreira, você dirigir um clube onde você foi talvez o maior ídolo da história, não é nada legal. Não é nada legal, porque ele não vai ser nunca o Rogério que foi... Como jogador. E a cobrança é essa. E, de fato, muitas críticas da torcida do São Paulo ao trabalho do Rogério Ceni depois dessa derrota na final da Copa Sul-Americana. E para você, Mauro César Pereira, a sua análise do jogo, São Paulo 0, Del Valle 2 e o trabalho do Rogério Ceni, que o Piperno já destacou, o Nilson também já fez aqui a sua pontuação. Como é que você vê o São Paulo nesse jogo e daqui para frente com esse resultado? Mauro César, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu acho que fica mais uma vez claro que muitas das previsões que são feitas aqui na imprensa esportiva brasileira antes de confrontos como esse são absolutamente chutes, né? Muita gente dando favoritismo em São Paulo, a gente discutiu aqui semana passada, não tem favoritismo nenhum, não havia por que o São Paulo ser favorito. São Paulo não apresentou futebol ao longo do ano para ser favorito contra o Del Valle. E o campo mostrou isso, pelo contrário, São Paulo teve um breve momento no começo do segundo tempo, onde deu ali sinais para a sua torcida de que poderia empatar o jogo. Mas foi só aquele breve momento, alguns minutos, né? O Caleri perdeu o gol e tal. Praticamente todo o jogo foi dominado pelo Del Valle. Acho que as falhas individuais e coletivas também foram muito gritantes. O primeiro gol é fruto de uma tripla rebatida errada, né? Uma defesa que não consegue rebater uma bola de maneira que ela vá para longe, a ponto de depois ela poder se reorganizar, né? Colocar todo mundo nos seus devidos lugares e tentar tirar um pouco o adversário do seu campo. Realmente não dá. Eles rebateram a bola a primeira vez, ela voltou, a segunda, a terceira, sempre ali na intermediária de ataque do time equatoriano, até que o Faravelli meteu a bola no corredor ali direito para o Lautaro, que fez 1-0. E a partir daí, inclusive, aí o Del Valle ficou mais à vontade. E o segundo gol, uma sucessão de erros, né? Léo Pelé errou, Pablo Maia não acompanhou, o Diego Costa, meu Deus do céu, que horror, que atuação. E aí acho que entra um pouco também as escolhas do Rogério. De repente, Rafinha, jogador mais experiente, poderia estar nesse jogo. Acho que ele apostou muito nos jogadores mais jovens, mas enfim. Agora, sobre ele em si, eu acho que o trabalho do Rogério, eu falei semana passada, até semana passada, para mim, razoável. Se vencesse o título, seria bom. Não excepcional, bom. Com a derrota, acho que ele fica mais para menos do que razoável. Fica de razoável para ruim. Porque não adianta chegar em uma final contra o Palmeiras e ser humilhado como foi. Foi uma humilhação. Ainda teve aquela outra, depois dos 2-1 nos acréscimos dentro do Morumbi.
Ah, mas eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Sim. Aí depois caiu o Flamengo, agora chega numa final e perde sem competir. Praticamente sem competir. São Paulo não duelou com o Del Valle. E eu acho que o Rogério, uma coisa que eu fiquei pensando depois do jogo de sábado, eu vejo uma diferença muito clara do comportamento dele como técnico no São Paulo e, por exemplo, no Fortaleza e no Flamengo. É isso aí. No Flamengo, ele me parecia muito mais equilibrado para tomar decisões, a ponto de comprar algumas brigas com a própria torcida ou parte dela, quando, por exemplo, um dia ele treinou o Arão de zagueiro. Ele treinou o Arão de zagueiro, antes de um jogo contra o Goiás. Essa informação vazou, como tudo no Flamengo vaza, né? Aí começou um pandemônio na rede social. Nossa, que absurdo, o Arão como zagueiro. Gente, o cara está treinando o cara para ver se ele se adapta a uma função. Já tomou pancada. Aí jogou contra o Palmeiras, no jogo seguinte, Arão de zagueiro. Não, contra o Palmeiras, se não me engano, ele já colocou o Arão de zagueiro. Porque ele não tinha o Rodrigo Caio, ele queria um jogador para melhorar a saída de bola. E o Arão foi de zagueiro até o final do campeonato. Foi campeão. Puxou o Diego para jogar de segundo volante. Jogou Diego, jogou Gerson, jogou todo mundo. Jogou Everton. Nem o Jesus reuniu. Diego, Ribas, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Todos jogaram juntos com o Rogério. O Flamengo foi campeão brasileiro. E ele conseguia bancar essas situações, porque eu acho que ali ele era mais, digamos, mais cerebral e menos emocional. E no São Paulo tudo é muito visceral, né? Quando fala o São Paulo e o Rogério. Então ele mesmo, nas coletivas, você percebe uma diferença de comportamento, aquela própria declaração dele de que poderia sair no caso de não ganhar o título da Sul-Americana, que foi também forçada por uma pergunta, tem um contexto ali, não foi uma coisa dita gratuitamente, eu vou embora se não ganhar, não foi isso. Foi feita uma pergunta, ele disse que não estava ali só pelo dinheiro, porque tem a questão da multa e tal, aí foi mais ou menos isso. Ah, não, se perder, se tiver quiser sair, eu saio, dane-se a multa, não é isso que está me prendendo aqui. Foi mais ou menos o que ele quis dizer. Mas é muito diferente do que era no Fortaleza, onde ele fez um trabalho extremamente equilibrado e muito consistente, e no Flamengo, onde ele teve, inclusive, que lutar contra as forças internas, não do elenco, mas de pessoas do centro de treinamento. Teve áudio vazado depois, no final e tudo, né? Contra o cara. E ainda assim ele conseguiu sucesso, né? E depois que ele saiu, a coisa até piorou. Então, me parece, isso que o Nilson falou, realmente um ponto de uma boa reflexão que o Rogério deve fazer caso ele não prossiga no São Paulo. Porque talvez, pela relação tão forte que ele tem com o clube, ele não consiga ser o técnico que ele pode ser. Porque é tudo muito emocional, é tudo muito a flor da pele, né? E isso, evidentemente, não é bom, né? O técnico ser um técnico que, nos momentos certos, consegue ser vibrante, passar uma energia para o jogador, para a torcida, é legal. O Klopp à beira do campo, todo mundo elogia, né? O cara que vibra, comemora e tal. Mas na hora de parar e pensar, você tem que ter tranquilidade. Me parece que está sempre tudo muito à flor da pele. E essa derrota, eu acho que assim, expôs ainda mais essa característica da relação do Rogério com o São Paulo, hoje, como técnico, como comandante, que talvez fosse bem diferente se o São Paulo tivesse no momento como de alguns dos seus adversários aqui no Brasil, né? Um momento de mais equilíbrio, tudo mais. São Paulo é um clube que tem dívida, tem jogadas políticas, brigas internas, mas na verdade, internamente, na verdade, todo mundo compõe ali, né? A composição sempre acontece, a coisa vai. Mas o torcedor fica com raiva, parte dos associados fica com raiva do que acontece. Já teve o Juvenal lá com aquela história do mandato, agora outra vez acontece algo nessa direção. Então você percebe a preocupação. E depois ainda o Casares foi para a rede social do próprio clube, num vídeo, meio que agradecer a torcida e tudo mais, numa postura assim, se esconde, amigo. Não tem um amigo dele para dizer assim, não grava nada, não, vá para casa, pega o avião, volta. Não, ainda gravou um vídeo ali, você vai ver a reação da torcida, todo mundo cuspindo a abelha africana, que os caras estão tudo com raiva, lógico, porque o presidente parece mais preocupado com esse lado político do que com outra coisa. E nesse processo todo, aí tem um outro ponto que eu acho que é importante. O Rogério e o Muricy, eles exigiram praticamente contratações no começo do ano, né? O início da temporada foi marcado por uma espécie, não diria uma ameaça, mas um sinal de que eles poderiam ir embora se o São Paulo não se reforçasse. O São Paulo não tem condições de se reforçar como se reforçou. Essa é a realidade do clube. O São Paulo deveria estar pagando as suas dívidas para daqui a 1, 2, 3 anos poder se reforçar. E o São Paulo contratou o jogador. E ainda contratou o Galopo agora no negócio da criptomoeda aí, né? Que a gente não sabe como é que vai funcionar. Mas as criptomoedas fazem parte aí do modelo de negócio da contratação desse jogador argentino. E não ganhou nada. Não ganhou nada. O máximo que o São Paulo poderá fazer, ainda tem que encontrar forças para isso. É remar para pegar uma vaga na fase inicial da Libertadores, que ainda é possível, dada a quantidade industrial de vagas que a Conmebol distribui aqui no continente, né? O que, aliás, empobrece o nosso campeonato nacional, né? Porque é muito fácil você abandonar um campeonato, o caso do Flamengo hoje, é o caso do Palmeiras no ano passado, é o caso do Atlético Paranaense. Por quê? Eu estou numa final, se eu ganhar, eu me classifico.
Se eu não ganhar também, se eu chegar em 8º, 9º, eu consigo uma vaga, então, vamos embora. Deixa isso de lado, eu vou trabalhar pensando naquela final que eu tenho para disputar lá na frente. Na Europa você tem que ser 3º ou 4º, né, para se classificar, então você não pode abandonar o campeonato. Você tem que continuar brigando, mesmo que você esteja numa final internacional ou próximo de uma decisão importante fora ali do seu país. Então, acho que o São Paulo agora tem que encontrar força para encontrar essa vaga, para tentar fazer um ano que vem melhor. Ou vai disputar de novo a Sul-Americana. Aí você imagina o São Paulo ano que vem na Sul-Americana, o início da competição. Que anticlímax, né? Você remar tudo de novo jogando contra aqueles times fraquinhos da primeira fase, com time reserva lá no Peru, e tudo outra vez e tal, quando poderia estar na Libertadores, com aquele troféu daquele torneio em casa e com uma grana, não digo em caixa, porque talvez nem já entre por aqui e saia por ali, mas para pagar um pouco dos salários atrasados, dos prêmios atrasados, sei lá mais o que o clube tem que acertar. Então a derrota de sábado foi, acho que, uma catástrofe para o São Paulo, foi péssimo. E a relação do Rogério com o São Paulo acho que merece, de fato, um aprofundamento, uma reflexão maior, uma terapia, alguma coisa assim, porque é algo, acho que o Nilson está certo, que ele precisa pensar e o São Paulo também. Talvez nisso tudo você só vá arranhar uma idolatria, uma história tão bonita que o jogador tem, o ex-jogador tem, né, com o clube. Porque, no fundo, o São Paulo ele estava contando com a premiação da Copa Sul-Americana, com a vaga na Libertadores do ano que vem, e também com a Recopa, né, que também garante ali uma certa premiação ao clube. Então, tudo isso já foi para o espaço. E eu queria saber de você, Mauro Betting, que hoje retorna das férias. Estou em clima de pré-temporada, hein? Mas tenho certeza que você assistiu esse jogo, né? Como sempre, muito bem antenado. O que você viu de São Paulo 0 do Vale 2? Não, na hora eu não vi, estava voando. E sobre o trabalho aqui do Rogério Ceni, que a gente está pontuando, estamos falando do Rogério Ceni, se deve permanecer ou não no comando técnico do São Paulo. Mauro Betting, boa tarde. Boa tarde. Estava voando, cheguei junto com um voo fretado no aeroporto de Córdoba, né? E aí deu para saber, muitos São Paulinos, conversando bastante com eles ali no desembarque e tal, e vi o jogo ontem à tarde. Claro, outra coisa é você ver qualquer jogo depois da bola rolando e sabedor do que aconteceu. Primeiro eu discordo, para já voltar com tudo, exatamente desse que tá. Vexame, nunca é vexaminoso você ser vice-campeão no torneio continental, ainda mais o maior campeão entre os brasileiros de torneios continentais, né? E não só continentais, internacionais e mundiais, como o São Paulo. Mas até no trabalho bárbaro do nosso companheiro Alexandre Gisbrecht, nas anotações tricolores, o São Paulo não vence desde o jogo contra o Liverpool, no Tri Mundial, uma final em campo neutro ou fora de casa, tirando esse jogo há 26 anos. O São Paulo tem perdido quase tudo em casa ou fora. Claro que os torcedores são paulinos, que tem feito muita diferença, seja qual for o torneio no Morumbi, fez falta, como de novo fez muita falta em Córdoba, como já havia sido entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, como provavelmente será na próxima final da Sul-Americana em campo neutro. Acho que precisa ser revista essa questão, que eu sempre fui contrário, embora em Libertadores tenha sido muito legal, embora agora igual aqui, por uma série de circunstâncias, pode ser diferente, diferentemente do que foi muito bacana, por exemplo, no Centenário, e no Maracanã ainda com pandemia, uma outra história. Eu não sou tão favorável ao jogo único. Isso é uma outra questão que nem me envolve, né? Mas enfim, em relação ao jogo, o São Paulo talvez tenha errado, aquilo que o Mauro, o Nilson e o próprio Perno falaram, talvez na estratégia inicial, inclusive nas escolhas. Acho que seria muito bacana se o Diego Costa fosse o mais jovem capitão a levantar uma taça pelo São Paulo, mas ele teve uma atuação muito juvenil, que não é nem dele. Não sei se seria Miranda, poderia ser como destacou Mauro César ou Rafinha, enfim, alguma coisa melhor ou mais rodada poderia ser melhor para o São Paulo. Acabou dando tudo errado, quando o São Paulo criava, mesmo sem jogar um futebol brilhante, chegava, tomou o segundo gol em falhas individuais, estruturais. Rogério talvez não tenha sido feliz na escolha inicial, demorou demais para mexer no time do São Paulo, até para circunstâncias, e o 2-0 acabou se justificando. Talvez foi muito maior do que o placar do jogo, foi maior do que a diferença das equipes, mas eu devo dizer que mesmo na campanha do São Paulo na Sul-Americana, foi um sofrimento desgraçado para passar pelos pênaltis. O São Paulo não fez uma grande Sul-Americana. Embora finalista, ficou devendo futebol em quase todos os jogos. E não é só o caso do São Paulo. Muitas vezes alguns campeões são campeões sempre respeitáveis, mas nem sempre admiráveis. E não só na final, pela campanha, pela facilidade ou não dificuldade de enfrentar contra outros rivais. E assim, o que sobra do São Paulo do ano? Uma lamentável como foi final contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, sobra o Campeonato Brasileiro muito aquém da expectativa e sobra, não tragédia, não acho que chame nem tragédia, mas a perda, como já muito bem destacou o Priperno, para um clube muito bem estruturado na América do Sul, em nível de sul-americano, inclusive já ganhou o Libertadores Sub-20, foi vice em 2016, poderia ter enfrentado até o próprio São Paulo do Balsa naquela final, eliminado que foi o São Paulo na semifinal pelo Atlético Nacional. Enfim, não é surpresa o Independente Del Valle fazer o que é. E lamentavelmente não ter
sido surpresa nos piores anos da história da instituição São Paulo Futebol Clube. E quando eu falo instituição, não é só para o São Paulo, não é só para o Morumbi, é para o futebol paulista, brasileiro, sul-americano e mundial viver os seus piores anos. Não por acaso, por manobras que podem até ser legais, porém não são legítimas, de mais um mandato pro Juvenal, dessa ampliação de mandato que usufrui agora o Casares, como no próprio Palmeiras aconteceu com o ex-presidente Maurício Gagliotti, para pegar exemplos recentes, o que não sempre significa dizer que você faz uma, digamos, não uma tramóia, mas você faz uma jogada política interna e isso você vai ser punido, castigado. Não, o Palmeiras vive dias maravilhosos na sua história. O São Paulo vive dias deploráveis. Talvez seja a maldição daquela bobagem do que falou Carlos Miguel Aidar em 2014, né? Mas enfim, uma outra história. Agora, essa história do São Paulo foi triste pelas circunstâncias, foi lamentável, mas assim, casa arrasada não. E aí passa por algumas das escolhas e passa também pelo trabalho do Rogério. E não sobre o trabalho, por esses movimentos que você não sabe qual é do Rogério. A cada entrevista você não sabe se ele vai ficar por 10 anos no São Paulo, se ele vai ficar por 10 minutos, e mais se vale a pena. Porque ele realmente está querendo um desgaste talvez desnecessário. Como eu acho que foi de novo infeliz o Rogério ao não receber as medalhas, né? Eu sei que é um fato menor, mas eu acho que poderia estar ali como comandante. Talvez, como destacou o Mauro César, não fosse o caso do presidente da maneira como se expôs, mas ele se expõe bastante. A característica do Casares não é só dele, do presidente do São Paulo, é da categoria, da característica da figura dele, mas enfim, segue o jogo. O problema é que o São Paulo não pode seguir assim. E como foi destacado aqui, a gente já sabe, com a dificuldade financeira do São Paulo, não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão se resolver.